Filipenses, capítulo 3, a partir do 12, amém, querido? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Ainda tem alguns ainda. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Glória a Deus, todo mundo achou. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos caminhar em função para que o nome de Deus seja, através de nós, glorificado, exaltado. Só que estamos chegando no fim do ano e, de repente, algumas situações, alguns sonhos, algumas promessas, ainda, preste bem atenção, ainda não aconteceram, o ano não acabou. Só que de repente chega nesse período, nós começamos a nos dispersar, começa a bater tristeza, desânimo, porque o ano está chegando ao fim e de repente aquela promessa ainda não aconteceu. De repente algo que nós sonhamos tanto, tínhamos tanta certeza, não aconteceu. Eu me lembro de algo que eu ouvi há um tempo atrás. Diz que uma mulher, seu marido resolve sair de casa, sai, e ela começa a orar, entrando num processo de oração, num período de oração por ele, e ela diz que Deus fala ao coração dela e dá uma data e dá um horário, e ela ora por esse tempo e as coisas não acontecem, as pessoas começam a dizer para ela que aquilo não aconteceria, porque então ele se torna um morador de rua, ele se perde e tal. E diz então que essa mulher, num certo dia, na data determinada, ela prepara a casa toda, porque ela tinha certeza do que ia acontecer. Reúne os filhos, diz que esse homem, e as pessoas realmente não acreditam, e diz que quando chega por volta da meia-noite, a campainha toca e ela fala assim: eu sei quem é, eu vou lá abrir. Diz que ela abre a porta, está lá o marido dela, todo sujo, e ela diz: entra, eu já estava te esperando. Então, essa mulher tinha certeza, ela não desistiu. E é isso que o Senhor já começa a falar conosco nessa noite. Não desista. Não desista. Continue firme, permaneça. Independente das dificuldades ou da situação, não desista. Amém? Deus colocou um tema no meu coração, e nós vamos perceber que no decorrer da mensagem, eu vou ter que ser muito objetivo, porque as horas correm. No decorrer da mensagem, nós vamos perceber que tudo é para exaltar e glorificar o nome de Deus. E eu orava a Deus ontem, no trabalho, e Deus colocou no meu coração, na verdade já vem essa passagem no meu coração há um tempo. O nosso querido pregador João Vitor ministrou na semana passada, e ficou ardendo no meu coração esse texto. E quando eu cheguei, eu comecei a meditar, eu falei: é isso, cara. E eu quero trazer uma mensagem que tem como tema nessa noite: chegou a hora. Preste atenção, repitam comigo assim: chegou a hora. Isso que é confiança, hein? Eu nem falei chegou a hora do que, e vocês repetiram comigo, é isso aí. Isso é fé, queridos. Então chegou a hora, querido. Nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, e eu quero meditar um pouco sobre esse texto com vocês, e passear um pouco sobre a palavra de Deus. Só que eu quero que vocês entendam isso. Nesse tempo onde de repente o nosso coração começa a se perder das promessas, do crer, de acreditar em Deus, chegou a hora. Chegou a hora, queridos,
de permanecer, de crer nas promessas, de receber aquilo que já foi dito pelo Senhor. Chegou a hora de nós percebermos que é hora de permanecer, de acreditar, de confiar em Deus, porque Deus é digno de confiança. Só que nós vamos entender que precisamos tomar algumas atitudes e compreender algumas situações, para que possamos então usufruir algo daquilo que o Senhor tem para derramar sobre a minha e sobre a tua vida. Quando nós falamos, e eu quero conversar um pouco com vocês aqui, eu estou falando sobre o apóstolo Paulo, alguém que viveu exatamente alguns pontos que nós vamos tratar, alguém que compreendeu que era chegada a hora. E queridos, acredite, a Bíblia diz que é chegada a hora, a nossa salvação está mais perto hoje. Hoje, nós precisamos crer nisso, é necessário nós crermos. Eu não sei o que você procura, se é uma cura física, uma cura na alma, mas chegou a hora de receber, querido, chegou a hora de agarrar, de tomar posse, de compreender que algo já está disponível a nós. Precisamos ter fé, crer naquilo que o Senhor pode fazer, porque acreditem, Ele pode. Então vem comigo, vamos passear um pouco para a palavra de Deus. Nós lemos, e enquanto eu lia essa palavra, Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração, e Ele começa dizendo aqui, né, nós vamos caminhar um pouco ali no 13, Ele diz assim: olha, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Chegou a hora, primeiro, de superar o passado. Repitam comigo: superar o passado. Queridos, existem algumas pessoas que não compreendem essa consciência, não compreendem essa questão de ser necessário superar o nosso passado. A nossa vida, ela não pode nem deve ser dirigida, e o nosso passado não é quem nos define. Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo olhando para trás e dizendo: Senhor, mas olha quem eu era, quem eu fui. Queridos, preste atenção, todos nós temos um passado, seja bom ou ruim, mas todos temos. E se nós não avançarmos, não olharmos para frente, não iremos compreender que é necessário superar o passado. Por quê? Porque existem pessoas que ficam muito presas àquilo que já viveram. Tem pessoas que nós vamos conversar e as pessoas falam: não, mas para mim não dá, porque olha, é dessa forma, eu sempre fui assim. Querido, em Cristo todas as coisas se faz nova, mas é necessário estar em Cristo. Mas a Bíblia diz: faço nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Mas é necessário estar em Cristo. E nós precisamos compreender. E por que me chamou a atenção? Porque se nós formos olhar a vida de Paulo, Paulo é um camarada que ele precisa superar o passado, para então viver em Cristo aquilo que ele precisava, aquilo que Cristo tinha para ele. Porque presta atenção em Atos, no capítulo 9, no versículo 26 e 27, eu não vou pedir muito para vocês abrirem a Bíblia, não vou conseguir, senão não dá tempo, mas ali já começa a falar da rejeição que Paulo começa a enfrentar. Paulo tem um encontro com Cristo, nós sabemos ali, caminho de Damasco. Paulo então ele muda, Paulo se converte, muda de direção. Só que de repente, quando ele chega na igreja, a Bíblia diz aí, onde eu falei em Atos 9, 26, 27, os discípulos que ali estão começam a questionar, não aceitam ele. Não, peraí, esse daí não é o que perseguia, não é o que nos perseguia, que matava os cristãos. Só que preste atenção, a Bíblia diz que Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, está com Paulo nesse momento, e diz: ei, preste atenção, eu sei o que ele tem feito, eu sei o que ele tem pregado, tenho visto acerca do que ele tem falado. Então, querido, preste atenção. Você pode até estar sofrendo rejeição pelo seu passado, você pode estar tendo dificuldade com você ou com outras pessoas, mas o seu passado ele não vai definir o seu futuro.
E talvez sozinho você possa não conseguir, mas Deus vai levantar pessoas. Escute bem, preste atenção. Deus vai levantar pessoas para colocar do seu lado, como Barnabé, pessoas cheias do Espírito Santo, que mesmo no momento que talvez alguns te rejeitarem, no momento talvez que alguns olharem e dizer não vale a pena, não dá para confiar. Ei, a Bíblia nos garante, Deus vai levantar pessoas como Barnabé, cheias do Espírito Santo, que vai dizer, ei, ele vale a pena. Talvez a gente pense assim, poxa, mas Paulo, preste atenção, em 2 Coríntios 11 diz que ele foi humilhado e teve que descer de um cesto para fugir da prisão. Em Atos 13:50 diz que ele foi expulso da Antioquia pelos poderosos da cidade. Em Atos 14 diz que ele foi apedrejado quase até a morte. Em Atos 16 diz que ele foi açoitado na Macedônia, preso, amarrado pelos pés num tronco. Em Atos 17:13 diz que ele foi perseguido lá em Tessalônica porque pregou, presta atenção, a palavra em Bereia. Quantos deveriam dizer para ele assim, cara, não vale a pena. Ei, é muito sofrimento, cara. Tu não sofria assim não. Tu era o cara que estava por cima. Quando tu estava lá fora. Sai dessa vida. Não vale a pena. Pelos cristãos, não vale a pena o que você tem vivido. Olha o sofrimento, olha as humilhações. Porque a Bíblia nos diz que Paulo um dia ele volta. E quando ele vai pregar para os seus amigos, diz que eles zombam. Aí a Bíblia diz que ele bate a poeira dos pés e fala, o sangue de vocês está sobre a cabeça de vocês. Quando ele tenta pregar para aqueles que um dia ele estava do lado. Então muitas vezes é isso que vai acontecer com a gente. Nós vamos tentar lá fora, e muitos podem nos rejeitar. Então será que muitas pessoas aqui não têm ouvido isso? Ei, não vale a pena, cara. No mundão, tu estava cheio de dinheiro. Lá fora, tu tinha um monte de coisa para fazer. Agora tu fica aqui, sabe, sofrendo, pagando um preço por quem? Aí deixa eu falar para vocês, sabe qual é a resposta que Paulo dá? Preste atenção. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui, Filipenses 1:21. A resposta de Paulo é, ei, viver para mim é Cristo, e morrer para mim é ganho. Preste atenção. Enquanto muitos poderiam estar falando para ele, olha, não vale a pena, você pode morrer, cara, por essa causa. Sabe o que ele diz? Viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Viver para nós é Cristo, se morrermos é lucro. Sabemos para onde vamos e onde queremos chegar. Queremos viver, mas se morrermos, é lucro. Mas Paulo precisou superar o passado para poder avançar. E aí, queridos, quando nós compreendemos a importância de superarmos o passado para vivermos coisas incríveis em Deus, em Mateus, no capítulo 14, no versículo 4, ali começa a falar a história da filha de Herodias. Uma pessoa, sua mãe, Herodias, com um ódio no coração, no momento em que está tendo uma festa, a sua filha dança, Herodes se encanta, e preste atenção, olha, pede o que me quiser que eu te dou. Herodias com ódio no coração, contra João Batista, porque ele não aprovava o relacionamento de Herodes e Herodias, e a Bíblia nos diz isso, que ele diz, olha, não é lícito que você a possua. Ela com esse ódio, preste atenção, querido, ele fala para a filha assim, escolhe o que quiser. Aí ela é induzida pela sua mãe. O que ela pede? Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E a Bíblia diz que isso acontece. Aí eu te pergunto, cara, pede o que quiser, o que tu vai fazer com uma cabeça numa bandeja? Será que nós conseguimos compreender?
Quantos de nós estamos fazendo isso? Existe um reino, existe algo a nós, vindo da parte de Deus, existe algo maravilhoso, e nós estamos preocupados em trancar o nosso coração e encher o nosso coração de ódio, e não viver aquilo que Jesus tem para nós, e estamos preocupados querendo cabeça de pessoas. Precisamos superar isso, superar o passado. Sabe, superar situações que muitas vezes nos incomodam, nos afligem. Uma pessoa que enche o seu coração de ódio, a ponto de pedir a morte de alguém, e nem percebe o que poderia usufruir. Se nós formos para 2 Samuel, capítulo 13, começa ali a falar da história de Absalão. Absalão é um dos filhos de Davi. A Bíblia diz que, num certo momento, Aminon, o outro filho de Davi, irmão de Absalão, dá uma loucura nele lá, e ele acaba cometendo algo errado com a sua meia-irmã. Absalão é tomado de ódio pela condição. Diz a Bíblia que passado 2 anos, em 2 Samuel 13, 23, passado 2 anos, o coração preso a isso, não tinha superado o passado. Passado 2 anos, ele trama a morte do irmão. Tudo bem que houve um erro, o seu outro irmão cometeu um erro, mas queridos, esse erro não pode justificar nós enchemos o nosso coração de ódio, porque existe um Deus que nos ama, e nos ensinou o que é o amor, e nos ensina todos os dias. E se nós não superarmos o nosso passado, as nossas dificuldades, e enchermos o nosso coração de ódio, somos nós que vamos arcar consequências com isso também. Então nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos superar isso. E se nós olharmos Absalão, ele começa a viver coisas muito ruins após essa situação. 2 anos com o coração trancado, cheio de ódio. Aí foi lá, o seu irmão foi morto. Aí eu pergunto, será que isso aliviou o coração dele? Será que nós, se enchermos o nosso coração de ódio e nos vingarmos, será que isso vai trazer paz ao nosso coração? Sim ou não, igreja? Então precisamos superar. Se nós formos em 2 Reis, capítulo 5, no verso 2, vai falar da serva de Naamã. Uma menina que a Bíblia diz que foi tirada, uma israelita. E essa menina chega como serva da esposa de Naamã. E diz que essa menina, aí eu acho incrível, cara. Porque eu começo a pensar em alguém que foi tirado. Alguém que está como escrava. De repente ela vê a situação e a Bíblia diz que ela diz assim, olha, se o meu Senhor procurasse o profeta, ele seria curado. Preste atenção, uma menina que poderia estar com o coração cheio de ódio, num lugar que não é o dela, na casa que não é a dela, sendo serva, ela poderia falar que meu Senhor morra logo, porque se morrer, quem sabe eu tenho a oportunidade de voltar para casa ou ir para um outro lugar. Mas sabe a condição e a questão é, o que tinha dentro do coração dela? O que tinha dentro do coração dela? Repitam comigo, amor. Amor. Repete comigo, amor. Glória a Deus. Ela supera o passado. Deixa de lado a ferida. Aí, eu pergunto para vocês, como será que foi a vida dessa menina quando Naamã foi curado? Quando ele retorna? Porque a Bíblia diz, em 2 Reis 5,15, por isso que eu digo que a nossa vida é para a glória de Deus, diz que, ele diz assim, olha, agora eu sei que só existe Deus em Israel. Ela deixou de lado o seu rancor, sua mágoa, talvez sua tristeza, encheu o coração de amor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Que nós possamos deixar a mágoa de lado, superar o nosso passado,
deixar as nossas tristezas, o nosso rancor, as nossas chateações com o irmão, ou com quem quer que seja, e demonstrarmos amor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, queridos, ele continua dizendo aqui, para esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Segunda coisa, primeira, chegou a hora de superar o passado. Segunda coisa, chegou a hora de aproveitar o presente. Repitam comigo, aproveitar o presente. Queridos, Deus nos deu a vida, Deus nos deu coisas tão maravilhosas, tão boas para usufruirmos. Se nós formos em Gênesis, vai falar sobre a criação, o que Deus fez, e Ele falou, olha, enchei a terra, multiplicai, dominai sobre tudo, ou seja, aproveita tudo que tem aí, porque eu dei para vocês. Então nós precisamos entender que chegou a hora de aproveitar isso, querido, aproveitar tudo que Deus deu para nós. Paulo, ele compreende, ele chega a dizer assim, olha, em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Ele compreende então que agora o presente que ele precisa aproveitar tem que ser de uma maneira saudável, tem que ser em Cristo. Então desfrute, querido, desfrute em Cristo, desfrute de uma maneira saudável sobre tudo que Deus tem para te dar. Aproveite o tempo. Se nós ficarmos toda hora olhando para trás e vemos o que está acontecendo lá atrás, o meu passado e aquilo, vamos deixar de aproveitar o hoje, aquilo que Deus nos deu. Muitos também ficam preocupados com o amanhã, e a Bíblia nos instrui que o amanhã pertence a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com há de comer, nem com há de beber. Então nós precisamos compreender isso. Não precisamos ficar sofrendo por antecipação. Preste atenção. Paulo, ele é satisfeito por tudo. Em Filipenses, ele começa a falar, nós conhecemos muito, 4, ali do 11 ao 13, ele fala, olha, eu não digo isso porque eu tenho tudo, na verdade eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter, eu sei o que é não ter, e ali ele começa a falar, e no final ele fala, olha, eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece. Então nós precisamos compreender isso, precisamos caminhar de uma forma consciente. O salmista chega a dizer assim, poxa, no Salmo 34, 12 ao 14, ele chega a dizer assim, poxa, quer ter dias felizes? Então não fala mal de ninguém não. Isso eu quero ler. Salmo 34, do 12 ao 14, agora me achei, eu acho, estou no 35, misericórdia, Senhor, achei. Quem é o homem que deseja a vida, quer largos dias para viver bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparte-te de todo o mal e faz o bem, procura a paz e segue. Olha que coisa incrível. Quer viver bem, querido? Quer aproveitar o presente? Vive em paz, procura a paz e segue ela. A paz tem nome, é Jesus Cristo, é a paz que excede todo entendimento. Preste atenção, a paz tem nome, é Jesus Cristo. Essa é a paz que excede todo entendimento. Sabe a paz, querido, que você está em meio ao caos, em meio à guerra, e de repente você faz assim, e dá um suspiro de alegria, e você fala, Deus, como é que pode uma alegria em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanta luta? É a paz que excede todo entendimento, querido. Essa é a paz que Jesus nos dá. Então segue Ele, vive bem. Deixa de lado ficar falando mal dos outros, procurar contendas, coisas erradas. Segue a Cristo e vai viver bem, querido. Porque preste atenção, a Bíblia nos garante que a vida que Ele tem para nós é uma vida em abundância. É uma vida próspera. Prosperidade é ter sucesso. E ter sucesso é ter Jesus, querido. Quantos tem Jesus aqui? Vi algumas mãos abaixadas. Quantos tem Jesus aqui? Glória a Deus. Você que não levantou a mão terá a oportunidade de ter Jesus aí no final do culto. Amém? Ouvi os amém, hein? Então glória a Deus. Preste atenção. Nós precisamos compreender isso. Eu olho em Marcos, capítulo 10, 46 e 47, vai falar a história do cego Bartimeu. Pensa num cara que aproveitou. Paulo diz assim, olha, as coisas que estão à minha frente, adiante de mim. Bartimeu nem enxergava, querido, e tinha essa noção. Quando ele ouve falar Jesus passando, ele começa a gritar, ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele desperta a atenção do mestre, ele aproveita aquele tempo ali, querido.
E o que acontece? Por ele aproveitar o tempo, olha o que Deus está falando nessa noite. Aproveite o tempo presente e seja curado em nome de Jesus. Receba a cura, meu irmão. O pastor começou o culto falando, sabe, receba a cura. Aproveite o presente. Nós olharmos para a mulher samaritana em João 4, do 4 ali em diante. Ela aproveita o presente, Jesus começa a conversar com ela e ela fala assim, poxa, então me dá dessa água aí. Ela aproveita o tempo, e o que essa mulher recebe? Como ela sai daquele lugar? Porque ela viu a oportunidade diante dela, ela sai correndo, olha, vamos lá, encontrei um que tem falado tudo o que eu tenho vivido, e ela aproveita, querido, isso, ela aproveita esse tempo. Nós precisamos compreender isso, aproveitar o tempo presente. Em Lucas, no capítulo 7, nós vamos ver o centurião lá, Jesus, e ele chega diante, ele aproveita o tempo, ele aproveita o presente, e o que ele diz, olha, Senhor, tem um servo, Jesus fala, vamos lá, não, nem precisa ir lá, porque eu sei o que é da ordem. Quando eu peço para um, vai para lá, ele vai. Eu também tenho servos à minha disposição. Jesus fala, cara, nem em Israel eu vi uma fé assim. Sabe o que esse homem estava dizendo para Cristo? Olha, eu tenho até servos à minha disposição, eu tenho até autoridade sobre a vida deles aqui, mas o Senhor tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. É só o Senhor dizer, a doença sai, e a doença sai. Aproveite o presente, desfrute daquilo que Deus te deu. Viva bem, seja feliz, mesmo em meio às dificuldades, querido, porque elas nos aproximam de Cristo. Seja feliz, sabe? Desfrute, aproveite como essas pessoas aproveitaram. Cristo está às portas. Cristo está aí contigo, acredita? Acredita? Então aproveita Cristo, dá um abraço nele aí. Fala, Jesus, obrigado por estar comigo. Impõe as mãos em você mesmo e diga assim, ei, eu declaro a cura sobre mim mesmo. Olha que bênção. Seja curado em nome de Jesus. De vez em quando funciona, querido. Às vezes não. Mas desfrute, aproveite como essas pessoas aproveitaram Jesus. Chegou a hora, querido, de superar o passado. Chegou a hora de aproveitar o presente. Mas também chegou a hora de crer, acreditar no futuro, nas promessas de Deus. Nós estamos parando, eu comecei o culto falando disso. Nós estamos parando porque estamos chegando num tempo e desacreditando naquilo que Deus prometeu. Presta atenção, Deus é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o fim, até o dia de Cristo Jesus. Então creia nisso. Não deixe que as diversidades da vida, que as situações contrárias, que o desânimo roube a tua fé. O apóstolo Paulo, no versículo 14, do que nós lemos aí, até eu chegar lá, na minha Bíblia nova, eu vou tentar ser rapidinho, querido. Prossigo para o alvo. Repitam comigo. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para o alvo, querido. Ele entende que lá na frente tem um prêmio. E que tudo isso que ele tem passado, toda essa dificuldade, toda a luta, o fato de superar o que ele viveu lá atrás, compreender a rejeição, todas as dores, todas as lutas, aproveitar o tempo presente, fez ele crer no futuro, na promessa de Deus. Ele sabia que existia algo muito maior esperando ele lá no final. E é isso que nós precisamos compreender. O mundo, Satanás tem tentado colocar no nosso coração, ei, não vale a pena prosseguir, é melhor parar. Está orando há quanto tempo pelo marido? Está orando há quanto tempo pelo filho? Está orando há quanto tempo pelo amigo? Quanto tempo você ora desejando algo? Melhor parar. Não vale a pena. Como eu falei, o ano está chegando no fim. E ao invés, preste atenção, nós estamos aqui, muitas vezes a nossa oração é assim, Senhor, está chegando o ano, está chegando o final do ano. Repitam comigo assim, chegando. Você chegou, querido.
Você chegou. Você chegou, querido. Muitos não chegaram. Muitos queriam chegar, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Quantos queriam chegar aqui? Então, pelo meio do caminho, talvez se você fechar seus olhos agora e lembrar, você vai ver algumas pessoas que ficaram para trás, que saíram do carro, que resolveram descer, mas você que continua no volante, né, pastora? Você que continua dirigindo e que resolveu continuar, chegou, querido. E aqueles que estão no carro contigo, chegaram. Então, quando nós oramos falando, Senhor, está chegando o final do ano, e quantas coisas eu não recebi, mas está chegando, querido, para você. E chegou a hora de crer, querido, mas de tomar posse mesmo, de falar, Senhor, é meu por direito, porque foi o Senhor quem prometeu, não foi homem, foi o Senhor que prometeu, então eu tomo posse, Preste atenção, em Eclesiastes 3,18 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós precisamos crer nisso, querido. Precisamos crer nisso. Existe um tempo determinado. Talvez a sua bênção está batendo na porta. Se você desistir agora, você vai perder. Mas se você perseverar, se você for até o fim, querido, verás a glória de Deus. Mas precisa permanecer, precisa perseverar, precisa crer. Ah, mas eu luto pelo meu marido há anos. Não tem problema não, presta atenção, chegou a hora. Ah, mas eu luto pelo meu filho tantos anos. Presta atenção, chegou a hora. Mas eu luto pelo meu amigo que está nas drogas. Ei, presta atenção, chegou a hora. Porque um dia eu entrei pelas portas, sentei aí e disse para minha esposa assim, ei, quer mudar de vida? Há 6 anos atrás, ela olhou para mim com um olho desse tamanho e falou, quero. Eu falei, então vamos embora. Vamos embora, chegou a hora. Então acredite, querido, chegou a hora. Preste atenção, Deus está falando, chegou a hora. Creia, toma posse disso. Eu vou falar chegou a hora e você vai pensar no quê? Chegou a hora. Eu vou falar de novo, chegou a hora. Chegou a hora, querido. Aleluia. Glória a Deus. Chegou a hora, querido. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, até que você entenda. Chegou a hora de crer nas promessas e de receber o que Deus prometeu. Ei, ainda não acabou o ano, querido. Pode receber esse ano ainda. Creia na promessa de Deus. É cura, creia. Seja cura física, seja cura espiritual, seja na alma, apenas creia, querido. Preste atenção, talvez está vivendo o tempo onde muitas pessoas têm te rodeado e dito para você, não vale a pena, não continue, pare. Tanta luta, tanto sofrimento, tanta dor. Você tem buscado a Deus, caminhado, e mesmo assim você continua enfermo, doente. Deixa eu falar para você, um dia Jesus disse assim, Deus, obrigado porque eu estou vendo todas essas pessoas aqui, obrigado por me ouvir, no momento em que Ele vai ressuscitar Lázaro, e Ele diz, eu sei que o Senhor me ouve, mas é muito bom, porque todas essas pessoas irão ver a Tua glória. Talvez tudo que você está sofrendo, Deus está permitindo juntar várias pessoas ao teu lado para ver a glória de Deus. Enquanto você ora pelo seu marido e luta por ele, e as pessoas zombam, tiram sarro e dizem que não vale a pena, Deus diz para você assim, ei, chegou a hora para que as pessoas vejam a minha glória. É a glória de Deus, querido, que será manifesta através das nossas vidas. Mas nós precisamos crer, igreja. Eu quero convidar você a ficar de pé. Chegou a hora de superar o passado. Chegou a hora de desfrutar, aproveitar o presente. Chegou a hora de crer nas promessas de Deus, de crer no futuro, de contemplar, de aproveitar de tudo que Deus nos
versículo do 1 ao 9, fala de um paralítico que estava há 38 anos. Há 38 anos. Quanto tempo você tem orado pela cura? Quanto tempo você tem orado pelo seu marido? Quanto tempo você tem orado pela sua esposa? Quanto tempo você tem orado pelo seu filho? Ei, 38 anos. Mas eu fiquei pensando, rapaz, Jesus chegou e aí resolveu o problema. Só que tem uma questão aí. Quando Jesus chega, ele diz assim: olha, eu até quero, mas não tem que me leve ao tanque, porque toda vez que eu tento ir, chega alguém na minha frente e toma o meu lugar. Mas aquele homem permaneceu. Aquele homem estava no lugar certo, na hora certa. E Jesus sempre chega na hora certa, no lugar certo. Então, querido, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo em casa, você está no lugar certo, na hora certa, porque Jesus está aqui e Jesus vai operar, querido, vai continuar operando milagre, porque a especialidade dele é essa. Seja em que área for. Fazia 12 anos, uma mulher do fluxo de sangue. Preste atenção, 12 anos. Ela poderia ter desistido. Ela poderia ter tirado a vida, rejeitada pela sociedade, por todos que estavam à sua volta. Uma mulher considerada impura, uma mulher que não tinha amigos, que não poderia se misturar com pessoas, pelo menos não as normais, naquela época. Poderia dizer assim: para mim basta, para mim chega, eu não aguento mais essa vida, gastei tudo que é dinheiro, já fiz tudo que deveria fazer, não adianta. Mas, querido, ela continua, ela permanece, e ela ouve: ei, presta atenção, Jesus está passando aqui. Ela ouve dizer que Jesus está passando. Então ela vai, ela enfrenta o preconceito, ela vai diante da multidão, ela vai diante disso, sai passando. Quantas pessoas devem ter chutado, dizendo, falando para ela: sai daqui, sai, se afasta de mim, não me toque. Mas ela tocou no puro, ela tocou no santo. E quando nós tocamos no puro, quando nós tocamos no santo, tudo se torna puro, tudo se torna santo. Ei, toque Jesus, e toda impureza vai sair, toda dor vai sair, a cura vai acontecer. Queridos, as horas já estão avançadas, mas eu preciso orar. Eu preciso orar porque chegou a hora. Deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus está passando aqui, ó. Então faz o seguinte: ei, você que compreende que chegou a hora de salvar o seu marido, de salvar o seu filho, você que entende que chegou a hora do milagre acontecer, Jesus está passando aqui, ó. Sai do seu lugar e vem correndo. Nós vamos orar juntos. Você que compreende que chegou a hora de receber a cura, você tem que ter orado tanto por cura, tanto por milagre. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, mas vem com fé, querido. Vem com fé, vem crendo. Creia, porque preste atenção, é Jesus que vai fazer. Jesus está passando, curando, libertando, transformando, fazendo nova todas as coisas, porque chegou a hora. Você que entende que precisa subir de nível, chegou a hora, querido, vem se render a Cristo. Não perca tempo no seu lugar, não. Chegou a hora de aproveitar a oportunidade. Isso é fé, querido.
é crer. Eu queria já chamar os pastores aqui na frente, por favor. Preste atenção, igreja. Os pastores vão estar orando, impondo as mãos sobre cura na alma, sobre cura física, sobre o milagre de restauração do lar. Você tem dúvida do que Deus pode fazer? Se eu der o testemunho de alguns que estão aqui na frente. Pastor Maurício ministrava esses dias e falava de onde ele saiu. Queridos, olha para a família dele, para a honra e glória do Senhor, porque ele acreditou em um Cristo que salva, que cura e que liberta. Então você que tem orado por algo há tanto tempo, porque o que nós vamos terminar aqui é dizendo como o apóstolo, sabe, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nós vamos guardar a fé, querido, aqui nessa noite. Nós vamos colocar a nossa fé em prática. Então ainda dá tempo. Você que está no seu lugar, quiser sair, vem correndo aqui para frente, querido, porque Jesus vai passar aqui. Jesus na verdade já está caminhando sobre a igreja de uma forma tão incrível. Porque preste atenção, chegou a hora. E eu vou abrir mais uma condição aqui. Você que tem orado por algum milagre, querido, seja qual for o milagre, seja qual a hora que for, Deus manda dizer para você que chegou a hora. Você precisa ter fé. E eu sei que Deus está falando com pessoas que ainda estão na igreja, no lugar parado. Você que tem orado por um milagre, sai do teu lugar e vem aqui na frente, querido. Você que tem orado por um milagre, preste atenção. Deus está falando, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Deus está te dando a oportunidade nesta noite. Pastores, por favor, podem começar a orar. Queridos, nos ajudem aqui, por favor. Obreiros, missionários, liderança, líderes, por favor, nos ajude aqui. Orem por essas pessoas, orem com fé, querido. Orem para Deus curar, para Deus libertar. Senhor, aqui estão essas pessoas. Sabe, Deus, pessoas que têm acreditado em Ti, mas pessoas que têm passado por tantas dificuldades, tantas lutas. Sabe, Deus, pessoas que têm enfrentado tantos problemas, seja na área física, na área emocional, na área espiritual. Senhor, nós estamos aqui para orar por essas pessoas, para que o Senhor faça sobre a vida delas o que precisa ser feito e que o Teu nome seja glorificado através disso. Senhor, derrama a cura nesse lugar, Jesus. Não importa o tempo, porque aquele paralítico tinha 38 anos, mas bastou apenas um encontro contigo, apenas um, Jesus. Apenas um encontro contigo e tudo mudou. Aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor, estava há 12 anos e bastou apenas um encontro contigo. Bastou apenas, Senhor, tocar na orla e ela recebeu cura. Senhor, que essas pessoas sejam curadas em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam libertas em nome de Jesus. Senhor, cura a alma em nome de Jesus. Cura o físico, cura espiritual, Senhor, aumenta a fé. Que todo espírito maligno que tenha aprisionado vidas caia por terra em nome de Jesus nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha sobre essas vidas de uma forma intensa, de uma forma incrível, trazendo restauração. Senhor, restaura a Tua igreja. Nós entendemos, Senhor, que chegou a hora do Seu nome ser exaltado, chegou a hora do Seu nome ser glorificado através das nossas vidas. E
que cada testemunho seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Senhor, eu oro pelas famílias espalhadas pela igreja, famílias que têm enfrentado problemas, dificuldades, seja na área financeira ou não. Eu oro para que o Senhor chegue com providência nesses lares. Chegou a hora, Senhor. Chegou a hora de deixarmos o nosso passado de lado. Sabe, Deus, de superarmos aquilo que vivemos e compreendemos que o Senhor levanta pessoas para nos ajudar. Chegou a hora de aproveitar o presente. E aqui estamos, Senhor, aproveitando aquilo que está derramado sobre nós nessa noite. Chegou a hora, aleluia, de crer nas tuas promessas e contemplar o teu milagre. Chegou a hora, Jesus. Anjos proclamam tua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. A sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, uma só voz cantando te trouxe.